Vocês estão vendo aqui, né? Hoje nós vamos falar não só de amenidades, como é o nosso programa, coisa séria, e de política, porque o nosso convidado de hoje tem muita coisa para conversar conosco, inclusive de futebol. De hoje, como nós falamos na abertura, nós vamos falar de muita coisa. E vocês podem até pensar, pô, Pedrão só traz amigo. Claro, eu não vou trazer inimigo para o programa. André de Paula, meu irmão, um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui no Papo de Peso TV. Prazer enorme estar com você aqui, meu irmão. Prazer enorme, Pedro. Fazia muito tempo que nós não nos víamos. A nossa amizade vem de um mundo de décadas. Peraí, não vamos, não. Peraí, porque dizem que nego, quando pinta tem 3 vestinhos. Aí tá me entregando, né? Eu vou lhe dizer só o seguinte, eu lhe conheci, você era realmente peso pesado. Não era o programa, era você. Agora só o programa é peso pesado. Inclusive porque você, todo final de semana, todo domingo, anda quase Pernambuco inteiro de bicicleta. Não pode mais pegar peso, né? Não posso mais não. O único peso que eu pego é esse negão que anda comigo, é meu filho. Graças a Deus. Mas, André, me diga uma coisa, como é que está a tua vida? Como é que está o André de Paula? Para mim nunca deixou de ser deputado, porque eu tive no teu escritório, o telefone não para. Como é que está a tua vida, André? Olha, eu tive uma grande sorte na minha vida, Pedro. Eu, depois de 22 anos de mandatos ininterruptos, eu fui vereador do Recife, 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal, por 17 anos presidente de um partido, fui candidato a prefeito, a vice-prefeito, quer dizer, já disputei muita eleição. E no momento em que tive insucesso, eu era oposição federal, estadual, municipal e terminei por ficar na primeira suplência nas últimas eleições. O governador Eduardo Campos teve um resultado extraordinário, 86% dos votos, a nossa coligação teve apenas 14% e fez um reduzido número de deputados. Nesse momento, eu me vi, como qualquer cidadão, compelido a decidir o que fazer da minha vida. E aí surgiu algo que é o que eu digo que foi muita sorte, que me deu as condições de continuar na vida pública e de ter condições objetivas para, na próxima eleição, tentar retomar a representação de Pernambuco no Congresso Nacional, que foi a possibilidade de presidir um novo partido, um partido que já começou muito forte, que foi o PSD. Essa experiência foi fantástica, Pedro, porque não é presidir o partido, eu construí o partido. É isso que eu ia dizer, você não foi ser presidente, você construiu o partido dentro de Pernambuco. Para você ter uma ideia, eu desde colher assinaturas, que é um pré-requisito legal que se exige. Rapaz, foi muita bronca, não foi? Foi bronca. Hoje, Marina Silva, na rede, está sentindo quanto é difícil, as pessoas questionam, o processo é um pouco arcaico. Muitas vezes, Pedro, a tua assinatura de hoje não confere com a tua assinatura de daqui a 8 anos. E você não pode dizer isso, mas eu posso. E tem os do contra, né? Não, que fica botando terra. Sem dúvida, até porque contrariava interesses. Eu, inclusive, entendo por que colocaram terra. Nós fizemos uma ferida, aquilo que se chama de calo de sangue. Não é um partido que surge com 52 deputados federais. Aqui em Pernambuco, nós surgimos com 21 prefeitos, com 20 vice-prefeitos, com 300 vereadores, com 4 deputados estaduais. Respaldo, né? Respaldo, presente, para você ter uma ideia, Pedro, em 178 dos 185 municípios. E essa construção passou por minha mão. Essa foi uma oportunidade extraordinária para me reoxigenar do ponto de vista político. Porque eu fui vereador, fui deputado estadual, e o mandato que lhe coloca, mesmo que você não queira, involuntariamente, mais distante de quem você pretende representar,
encerrar é o mandato de deputado federal. Se você é sério, e eu sou sério, você sai daqui numa segunda-feira para Brasília e volta na quinta-noite. Quando você volta, você tem 40 municípios com um número de atividades e uma família, uma mulher e 3 filhas, que é o meu caso. Então, tua vida é uma verdadeira loucura. E aí você já não pode, como podia quando era vereador, tá no enterro, tá no batizado, tá na procissão. É outra esfera. É né? outra esfera. Isso lhe distancia um pouco. Esta oportunidade que eu tive nesses 3 anos, primeiro, me deu um novo alento, quer dizer, hoje eu tenho 21 prefeitos que têm vinculação política comigo, com o meu partido. Isso será muito importante no próximo ano. Eu acho que nós vamos ter, eu estou muito otimista de que nós vamos ter sucesso. Além do que, o partido é o partido que tem o terceiro maior tempo de televisão. Nós só perdemos para o PT e o PMDB. Isso é um ativo muito importante que em Pernambuco passa por mim, pela minha mão. Então eu diria que no momento mais difícil do ponto de vista daquilo que eu considero que é a minha vocação, Deus, quando fechou uma porta, escancarou uma janela. Uma não, várias. Eu sempre digo, Deus fechou uma porta, abre 300 janelas, né? Isso para mim... Quando você merece. Bom, eu não falo nessa parte, mas eu lhe digo com sinceridade. Eu sou hoje um testemunho do que você está dizendo é verdade. E quais as perspectivas? Veja, eu acho que o quadro, do ponto de vista político, ainda está muito inseguro, muito incerto. Ele é sempre muito incerto, mas no caso de Pernambuco, especialmente, nesta eleição, nós temos um grau de incerteza ainda maior, porque o ator mais relevante, mais importante do Estado, sem dúvida, é o governador Eduardo Campos, que é presidente nacional de um partido e que tem um projeto nacional, ser candidato a presidente da República. Todos os outros partidos só podem se mover a partir dessa definição. Se ele é candidato a presidente da República, o quadro é um. Se ele fica aqui e é candidato a Senado, a deputado federal, ou mesmo completa o seu governo sentado na cadeira, o quadro é completamente diferente. Isso altera a Vai mudar de acordo com o posicionamento de Eduardo Campos. Governador, não é só os partidos da base que são governistas, não, inclusive a oposição. Então, o grau de incerteza que num processo como esse é sempre muito grande, fica ainda maior. Nós estamos na base com o governador aqui em Pernambuco, nós entendemos que o projeto de Eduardo, de candidato a presidente da República, consolidado, é um projeto que une politicamente a Pernambuco. Eu não enxergo nenhum político, mesmo da oposição, que vá se contrapor a isso. Quem não quer ver o governador de Pernambuco, um homem vitorioso, um político jovem, ser presidente da República? Isso podia fazer toda a diferença para nós. Veja e, acima de tudo, pernambucano. Né? Pois é, veja que o presidente Lula, cujo domicílio eleitoral é São Paulo, cuja a carreira política se desenvolveu a partir do sindicalismo em São Paulo. Veja que o presidente Lula já fez toda a diferença quando chegou na presidência. O governador Eduardo Campos não fez esse governo apenas pela sua competência. Claro, ele é um político moderno, um grande gestor, um cara que não deixa acontecer, acompanha de perto, um tocador de obras. Mas, meu amigo, se for tudo isso e não tiver o governo federal como parceiro, interessado em fazer com que as coisas aconteçam no Estado, essa coisa não vai funcionar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que seria uma grande ventura para Pernambuco se o nosso governador, de fato, levasse adiante este projeto e amanhã viesse a ser candidato a presidente da República. Agora, política não é... Sempre nós temos o ônus e temos os bônus. O governador tem muitas responsabilidades, é presidente nacional de um partido, tem que levar em conta uma série de riscos. Essa avaliação ele vai fazer com o decorrer do tempo. André de Paula, candidatíssimo? Ah, sim, estou trabalhando intensamente para voltar a representar Pernambuco na Câmara Federal. Inclusive porque julgo agora, Pedro, que a teu exemplo, quer dizer, hoje, não é, nem eu nem você somos mais Pedrão e Andrezinho. Não é? A gente já tem um tempinho de estrada. E isso traz algumas desvantagens, os cabelos já são brancos, o fôlego não é o mesmo mais, mas também tem umas grandes vantagens com isso. Nós estamos mais experientes, nós conhecemos bem o que queremos fazer, e eu não tenho... E outra coisa, André, me permita lhe interromper, e a credibilidade, né? Claro, porque agora... Modéstia à parte. Porque agora, Pedro, não é uma aposta. Você era uma aposta. As pessoas apostavam em você porque conheceram seu pai, porque sabe sua origem, porque sabe quais são os valores que existiam na sua casa. Mas hoje não. Hoje o referencial não é mais seu pai, porque ele já saiu da ativa há algum tempo, o referencial é você. Eu acho que eu e você já passamos por um bocado de teste. Então aí vem essa parte que você fala, credibilidade. Mas eu diria que, sobretudo, vou me valer da experiência. Fui deputado federal por 12 anos, 3 mandatos. Não tive a aventura que terei agora, porque, veja, no primeiro mandato eu fiquei em Pernambuco para ser secretário estadual de produção rural de Jarbas Vasconcelos. Nos outros 2 mandatos eu estive na oposição ao então presidente Lula.
Agora, eu tenho certeza absoluta que pela dimensão que o partido toma, pelo tamanho da bancada, nós vamos estar, independente de quem seja o presidente da República, com um espaço político muito diferenciado. Então, não é ser apenas deputado, é ser deputado num momento favorável, em que a gente pode transformar o trabalho da gente em recursos, em realizações para o nosso Estado. É essa a minha expectativa e é isso que me motiva. E o Santa Cruz? Essa é a grande paixão da minha vida. Aliás, você sabe que não é apenas minha. Essa é uma das coisas que na minha casa a gente conseguiu passar por hereditariedade. Eu recebi de meu pai, do meu avô, do meu tio Gonçalo Melo, que foi um baluarte lá no clube, e hoje eu tenho orgulho de lhe dizer que as minhas 3 filhas são todas 3 tricolores de IA Estado, são tão apaixonadas quanto eu. E você sabe, quando você me acompanhou, eu acho que talvez isso fosse o primeiro sinal de que eu estaria entrando na vida pública. O meu grande sonho, e eu não escondi ninguém, era ser presidente do Santa Cruz. Na hora que eu fiz a opção por disputar um mandato, quando eu me elegi vereador, eu disse, a partir de agora, o meu projeto está arquivado. Eu não gosto de misturar as duas coisas. Eu nunca gostaria de ouvir, Pedrão, que alguém diga, não, André só está no Santa Cruz para segurar o seu mandato. Não, o meu amor pelo Santa Cruz é tão grande que não dá para ouvir uma piada como essa. Então, continuo indo a campo. Aliás, uma das vantagens de não estar no Congresso Nacional é que eu voltei aí ao estádio nas quarta-feiras à noite com as minhas filhas, que é uma coisa que eu não fazia há 12 anos, não é há muito tempo. Isso nos une, isso nos liga e isso nos dá o grande prazer de ver o Santinha, porque quando eu era deputado federal, uma certa vez o deputado da Paraíba, Efraim Filho, virou-se para mim numa quarta-feira e disse para mim assim, André, tu vai fazer o que hoje à noite? Aí eu digo, amigo, eu não tenho nada marcado não, devo estar na minha casa. Ele disse, vamos lá para o Pier, que é um shopping, tem um restaurante com um telão enorme, e a torcida do Flamengo está lá. Eu disse, meu filho, para eu sair de casa, só saio para assistir o Santinha, e a seleção se for na Copa do Mundo. Então, essa é a paixão. Nós, pernambucanos, temos isso. Nós não torcemos para o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, nós torcemos para o Santa Cruz Esporte Náutico. E eu tenho muito orgulho disso, porque isso faz toda a diferença. Ok. Aí, Papo de Peso TV, um papo agradável com o meu amigo, meu irmão André de Paula. Falei a vocês, papo muito bom. Falamos sobre política, sobre vida e sobre o Santa Cruz, sobre futebol e a paixão do André de Paula, que é o Santa Cruz. Mais um Papo de Peso TV. Um grande abraço.